Olha, falar do grande Júlio Miranda parece assim uma tarefa fácil, mas não é tanto assim não. Tal a riqueza singular de Júlio como ser humano. E aí eu estou incluindo vários aspectos da personalidade, social, pessoal, emocional e, lógico, cinematográfica, né, que engloba todos esses aspectos, além do amplo conhecimento sobre o cinema. Eu vou destacar aqui alguns diretores que eu até conhecia, mas não tinha acesso de maneira nenhuma. Por exemplo, um americano chamado Cheney Carruth, completamente fora do mainstream. Júlio que me apresentou. A obra quase completa do húngaro Bela que aparecia muito pouco por aqui. Me lembro também de uma sessão em que ele exibiu um filme do mexicano Carlos Reigadas, que se chamava Batalha no Céu. Foi um impacto esse filme. E é isso, Júlio, ele parecia que tinha uma lente zoom nos olhos, conseguia ressaltar e recortar assim, aspectos dos filmes que ninguém via, só ele. Nossa, faz muita falta. Esse foi o depoimento da Marisa Gualano. Ela muito gentilmente fez esse depoimento, né? Ela tinha feito também o depoimento do ano passado, e eu agradeço muito a participação dela aqui no programa. Bom dia, cinéfilos! Estamos aqui no mais novo episódio do podcast Ponto Cego. Eu sou o Thiago, seu apresentador, e junto comigo está... Oi, gente, eu sou o Jonathan. Ô, Jonathan, você já esteve aqui em várias oportunidades, né? Mas esse pode ser o primeiro episódio que alguém escuta. Você poderia se apresentar de novo pra gente? Claro. Bom, eu sou o Jonathan, eu estudo cinema por conta, faço alguns cursos pela internet e sempre estou por aqui comentando sobre alguns filmes e hoje estou muito feliz porque a gente vai falar sobre John Ford, né, que é um dos meus diretores da minha vida. Você viu algum filme bacana essa semana que você gostaria de indicar para os nossos ouvintes? Bom, essa semana não vi muita coisa, não estou vendo muito filme ultimamente, mas eu estou vendo alguns curtas da época inicial do cinema, né, eu estou indo um pouco atrás disso, e eu vi um filme da Alice Guy Blaché, que é Madame Scraven. É um filme de uns 4, 5 minutinhos, ele conta a história de uma moça grávida. Existem várias situações cômicas com ela ao longo desses 4, 5 minutos, né? Ela come alguns doces, ela faz várias brincadeiras e truques, assim, bem interessantes, né? E no final, a criança que ela tá grávida nasce de um pé de alface, né? Igual ela fez, um pé de repolho, na verdade. Igual ela fez num outro curta dela, né? E é engraçado porque, como é um filme de 1907, é curioso como ali já tinha um certo senso de humor bem característico, assim, bem marcante, com os enquadramentos da Alice Guy Blaché, né? Ela é uma das grandes diretoras desse início do cinema, e talvez a grande diretora, né, mulher desse início do cinema, e eu estou vendo algumas coisas dela e esse eu achei bem interessante, assim, eu não estou com muito tempo ultimamente, então, mas eu queria ver alguma coisa, principalmente dessa fase inicial, e esse filme da Alice Guy eu adorei. Eu vi algumas coisas dela, principalmente depois que eu vi um documentário. Na verdade, eu vi 2 documentários que são muito interessantes. Tem um documentário que é sobre ela, que é o Be Natural, a história não contada da primeira cineasta do mundo, que é muito legal, assim, né? Conta, né, todas as inovações que ela fez no cinema, que, assim, antes do Méliès, ela já estava criando, né, o cinema narrativo, né? Porque antes, com os irmãos Lumière, você tinha... era muito o que ele chama de cinema natural, né? Que é aquele de a saída dos trabalhadores da fábrica, a chegada do trem da estação, né? Ela que foi a primeira a contar a história, né? E logo, assim, tipo, no berço do cinema, porque ela era secretária do Gaumont, e aí ele emprestava a câmera dele para ela e ela fazia os filmes. E tem um outro documentário, esse bem curtinho, esse daí acho que tem até no YouTube, que se chama E a Mulher Criou Hollywood, de 2016, que também conta, né, da participação das mulheres nesse começo do cinema, que é muito pouco contado, né? Bem, a gente está terminando
esse mês, que foi dedicado aos cineastas favoritos do meu pai, quer dizer, parte dos cineastas, né? 4 dos cineastas que meu pai mais gostava. E a gente está encerrando com chave de ouro, que é com o John Ford, que é esse diretor que dispensa apresentações, né? Ele é considerado por muitos, né, como o maior diretor do cinema americano. Mas eu queria comentar também um pouco aquilo que a Marisa fala no depoimento dela, né, sobre esses 3 diretores que, assim, realmente meu pai tinha um faro para falar desses diretores que, assim, ninguém estava falando até então, né? Aquilo a gente brincou no primeiro episódio dessa série, né, sobre o Gezanque, né, que foi ele que apresentou o Gezanque para o Walter Salles, né? Pelo menos era isso que conta um amigo dele. E também o Belatar também, né? Ele já falava do Belatar muito antes das pessoas mencionarem ele mais corriqueiramente, né? O Shane Carruth é um diretor que eu também conheci por causa do meu pai. Meu pai viu Primer e se apaixonou, e aí mandava, né, todo mundo assistir esse filme, né? É um filme legal de ficção científica, de viagem no tempo. Você não viu esse filme, né? Não, mas eu conheço ele. Foi um dos primeiros filmes assim que eu conheci no começo da minha cinefilia. Porque eu lembro que eu vi um vídeo, não sei se foi do Pipocando, sei lá de quem que foi, recomendando esse filme. E tá na minha lista já tem o quê? Uns 8, 9 anos. O Shane Carruth, ele tem só 2 filmes, né? Que é o Primer e o Cores do Destino. São filmes muito interessantes, assim, né? Meu pai, eu lembro que quando ele viu esse Cores do Destino, ele disse que ele citava muito o Thoreau, né? Naquele texto Walden, né? Tinha até ele aqui porque eu comprei uma versão do Walden com o Resistência Pacífica, né? Que são 2 textos do Thoreau, e aí ele leu e tal. E confesso que esse último, o Carlos Reigadas, eu não conhecia, né? Eu vi no Letterboxd que eu tenho alguns amigos que já viram filmes dele, mas eu confesso que eles estavam completamente fora do meu radar. Eu também não conheço ele. Só o Belatar, né? O Belatar eu conheço. E o Shane Carruth eu conheço pelo Primer só. Mas esse outro diretor mexicano eu não sou familiarizado. Eu também não. Mas é isso, né? Meu pai tinha esse faro para conhecer novos diretores, né? E sem abrir mão dos clássicos, né? Porque a gente está falando do Ford, e meu pai era realmente apaixonado pelo John Ford. Eu acho que dessa lista que a gente pré-selecionou de diretores, eu acho que era ele que figurava com mais nota 10. Eu não sei se eu já falei isso aqui. Meu pai tinha um hábito de, sempre que ele assistia um filme, ele ia dar nota no IMDb. Quando ele veio a falecer, a única senha que a gente tinha era a senha justamente do IMDb, né? Então, quando o Hernani Hefner disse que queria fazer uma homenagem ao meu pai, ele falou que estava querendo fazer uma amostra, né, com os filmes do coração, como ele disse. E eu peguei essa lista e a gente selecionou, né, os filmes que meu pai tinha dado 10 e eu organizei por diretores. E aí peguei os diretores os quais ele mais gostava, né, os que tinha mais filmes, né, que ele tinha dado 10 no IMDb, e mandei lá pro José Quental, que passou pro Rui Garnier, e o Rui Garnier fez a seleção. Mas meu pai era fascinado pelo John Ford. Eu lembro que ele gostava muito do Rastro de Ódio, a ponto de
muitas vezes analisar quadro a quadro, né? Ele tem uma passagem no filme em que, assim, é um frame. Esse frame muda todo o contexto do filme, né? Porque o personagem do John Wayne, o Ethan, ele odeia os Comanches, né? Ele tem um profundo desdém, profundo ranço deles, né? Mas tem uma cena em que, quando os Comanches estão atacando a casa do Ethan, né? O Ethan saiu e aí a família do Ethan tava lá. Aí a irmã do Ethan, ou a cunhada do Ethan, chega para uma garotinha, né, que é sobrinha dele, e fala assim: não, vai se esconder lá perto da sua avó. E aí ela vai lá para uma lápide e se esconder lá. E na lápide, por um milionésimo de segundo, assim, por um frame, você consegue ler: aqui jaz a fulana de tal, né, a mãe do Ethan, morta pelos Comanches em 1800 e não sei quanto. Então, você entende que as causas, né, de por que o Ethan, né, tem tanto ódio pelos Comanches. E também uma outra coisa que ele vai chamar a atenção é de que, assim, você já viu vários filmes do John Ford, você sabe muito bem que o John Ford, quando vai escolher algum indígena, ele escolhe algum indígena de verdade, né? Algum membro do povo originário. Por que ele escolheu o Henry Brandon, que é um cara louro de olhos azuis, para fazer o chefe, para fazer o Cicatriz, para fazer o Scar? E aí meu pai, meditando sobre esse filme, lembrou que no filme fala que os Comanches tinham o hábito de sequestrarem as meninas para se tornarem esposas. Então, o chefe Cicatriz provavelmente foi filho de uma dessas. E aí isso justificaria a escolha do Henry Brandon para ser o chefe dos Comanches. E ele falava, ele gostava muito, ele contava essas histórias e contava para os amigos, né? Sempre que ele descobria alguma coisa nova sobre algum filme do Ford, ou algum filme em geral, ele ia e gostava de compartilhar essas coisas dele, né? Essas ideias dele, essas teorias dele. Isso, né? Pronto, eu falei isso, eu falei que a primeira coisa que ele fazia quando via um filme era ir no IMDb, dar nota, e depois, logo em seguida, ele ligava para um dos dois amigos mais próximos dele, o Carlos Alberto Matos e o José Carlos Monteiro. Ele ligava, ele via o filme, ligava para os dois, e podia ser assim, 10 horas da noite, 11 horas da noite, ele estava lá ligando para eles, para contar essas histórias, para contar as coisas que ele descobriu, né, os filmes que ele descobriu, gostaria de compartilhar com as pessoas, né? Mas eu já falei demais, né? Eu gostaria de saber de você, assim, eu sei que o Ford é um dos seus diretores favoritos, mas eu gostaria de conhecer mais um pouquinho dessa sua história com ele. Bom, a minha história com o cinema do John Ford também é lá do início, assim, da minha cinefilia. Eu lembro que, pesquisando sobre diretores e filmes, eu acabei caindo numa lista do Thiago Bellotti, do canal Meus Dois Centavos. Ele fez um vídeo há muitos anos atrás, também deve ter uns 10 anos, sobre os faroestes favoritos dele, ou os melhores faroestes, alguma coisa assim. E nessa lista dele tinha 2 filmes do Ford. Era o Rastros de Ódio e o Homem que Matou o Facínora. Então foram 2 filmes que eu já coloquei de cara na minha lista, assim. Porém, na época, tipo, isso aqui, uns 10 anos atrás, dava pra tu achar filme na internet, assim, mas não era tão fácil como hoje em dia, né? Hoje em dia existem várias, tem drives no Twitter, tem, enfim, várias formas de tu encontrar streamings, né? O próprio Rastro de Ódio está na HBO Max, e eu não sabia muito mexer com torrent, com essas coisas assim, né? Eu era muito novo. Então eu meio que deixei de lado, assim, esses filmes, apesar de querer muito ver, né? E passou-se os anos, assim, eu acabei conhecendo o curso do Arthur Tuoto, e o Tuoto tem como um dos seus filmes favoritos o Forte Apache, que é um dos filmes que a gente vai comentar aqui hoje, né? E aí eu fui atrás dos filmes do Ford. O primeiro filme do Ford que eu assisti foi No Tempo da Diligência, né? O Stagecoach. E eu lembro que na época eu fiquei meio dividido, assim, com o filme, assim, porque
eu tinha uma expectativa muito grande pro cinema do Ford, e quando eu assisti no Tempo das Diligências, eu me senti estranho, assim, eu não sei se eu gostei muito do filme, eu fiquei meio dividido, mas foi um diretor que me aguçou a pesquisar mais sobre ele, né, e eu fui ver os outros filmes dele. Aí eu vi Como Era Verde no Vale, o Vinhas da Ira, o My Darling Clementine, e entre outros, e eu revi o Stagecoach. E quando eu revi o Stagecoach, eu vi o quão gigantesco e grandioso é esse filme. Acho que o Ford, ver os filmes do Ford é muito bom, mas rever os filmes dele, acho que é melhor ainda, sabe? Porque o Ford, ele trabalha muito com detalhes, ele trabalha muito com pequenas situações que revelam muito sobre a história, e são coisas que, quando você reassiste ou pesquisa mais, você acaba vendo o quão grandioso é o cinema do Ford, né? E o Ford é um diretor extremamente influente, né? Em todos os diretores. Eu até comentei uma vez no Twitter que o diretor favorito do seu diretor favorito é o John Ford, né? Porque o John Ford tem essa fama de ser o diretor dos diretores. O próprio Orson Welles, né, conta que assistiu no Tempo das Diligências tipo, umas 30, 40 vezes antes de fazer o Cidadão Kane. Então, o John Ford, para mim, é tipo um mestre, assim, tipo, porque acho que se eu fosse, tipo, um cineasta, um dos diretores que com certeza me influenciaria é o Ford, mas não só como, enfim, cineasta, né, o que eu não sou, mas como estudante de cinema, né, o Ford, ele é um grande, uma pessoa que me inspira muito a conhecer o cinema, a pesquisar sobre cinema, principalmente sobre o cinema de faroeste, né? Ele é conhecido pelos faroestes, mas ele tem outros filmes que são de outros gêneros, né? Tem filmes de comédia, né? A comédia nos filmes do Ford é algo bastante marcante, assim. Então, meu contato com o Ford foi assim, foi um diretor que eu conheci no começo da minha jornada cinéfila, porém que eu fui só assistir alguns anos depois e que quanto mais eu assistia, mais eu me apaixonava pelo cinema dele, né? E é um diretor que eu tenho um carinho enorme, assim, eu gosto de tudo que ele fez, e, enfim, é isso, eu sou completamente apaixonado pelo cinema do John Ford, e, e é isso. Você falou do Orson Welles, e o Orson Welles tem um caso, né? Quando ele fez o Cidadão Kane, e o Cidadão Kane concorreu ao Oscar, e ele estava concorrendo ao melhor diretor pelo Cidadão Kane, e ele perdeu para o John Ford, né? Com Como Era Verde Meu Vale. E aí o Orson Welles virou e falou assim: se eu for perder, é melhor perder pro Ford, né? Eu vou te dizer que eu demorei para ver os filmes do Ford. Eu acho que o primeiro filme que eu vi dele foi o Vinhas da Ira. Acho que foi em 2019. Eu acho que eu tinha um pouco de preconceito. Aquilo que você falou lá no nosso episódio sobre o Nicholas Ray, eu tinha um pouco de preconceito com o western, né? Eu sempre preferia mais o spaghetti western lá do Leone, ou então um acid western lá ou do Jodorowsky, né? Lá no El Topo, ou então aquele Homem Morto do Jim Jarmusch. E então eu demorei para ver muito tempo para começar a assistir e assisti bastante coisa no ano passado, né? Quando eu fiz aquele curso do Marcelo, que você fez também, né? Aquele curso sobre John Ford, que me abriu muito, assim, a percepção da obra do Ford. E aí, esse curso que ele fez, eu não sei se ele ainda tá dando, mas sempre que ele dá curso e eu tô lá no Twitter, eu geralmente comento para as pessoas, né? Porque eu gosto muito dos cursos do Marcelo. O primeiro grande filme, assim, do Ford que tomou um estrondo mais comercial, assim, talvez tenha sido o próprio No Tempo das Diligências, mas o Ford, ele é um diretor desde a época do cinema mudo, né? Desde os anos 2010, assim. Na verdade, 1910, na verdade. Porém, muita coisa se perdeu, assim, né? Ou as coisas são filmes pela metade que a gente encontra, ou são filmes que simplesmente não existem mais.
E o Ford, ele foi muito influenciado pelo irmão dele, o Francis Ford, que era diretor de cinema e que o Ford atuava nos filmes do Francis Ford, né? E depois, porém, o Ford, o John Ford, ele acabou tendo uma carreira mais consolidada e o próprio irmão do John Ford, o Francis Ford, começou a atuar nos filmes do Ford, né? E ele é figurinha carimbada em vários filmes, inclusive 2 dos filmes que a gente vai comentar hoje. Então, o Ford, ele é um diretor já que começou desde dos primórdios do cinema, assim. Inclusive, muito da profundidade de campo que fala sobre o Cidadão Kane, do Orson Welles, está nos filmes do Ford, né? O Ford, ele enquadrava muito bem, né? Tipo, ele moldurava, ele conseguia enquadrar os personagens em tela, ou no fundo, né? De uma forma, assim, brilhante, assim. Ai, eu lembrei, você falando de profundidade de tela, eu lembrei da melhor parte que é daquele filme The Fabelmans, do Spielberg, que tá o David Lynch fazendo o papel do Ford, né? Explicando pra ele como é que estão as coisas, né? Você viu esse filme, né? Não, acabei não vendo. Tem uma determinada cena que o garoto, que seria o Spielberg no filme, vai encontrar com o John Ford, que é o David Lynch, né? Que é o David Lynch fazendo o John Ford, pega um quadro e fala assim: onde é que tá o horizonte aqui nesse quadro? Aí o garoto vai aponta. Ele fala assim: não, mostra onde é que tá. Eu falo, não, tá em cima. Falou assim, E nesse quadro aqui? Ele tá embaixo. Ele falou assim, então aprenda. Quando o horizonte tá em cima ou tá embaixo, é bom. Se tá no meio, não presta. Já é um filme que eu tô querendo assistir desde o lançamento. Agora que já falamos do tema, vamos recapitular as regras do programa. Todo programa, eu e minha co-apresentadora, ou meu co-apresentador, escolhemos um tema. Hoje foram filmes dirigidos pelo John Ford. E aí a gente vai mexer um pouquinho porque o Jonathan já viu praticamente todos os filmes do John Ford e todos os filmes que estavam lá na lista do meu pai. Era para o João, tá aqui com a gente, mas o João tá adoentado, né? Desejo melhoras para ele. E aí, né, o João tinha escolhido um filme para mim dentro desse tema, ao qual eu ainda não havia assistido, e o Jonathan escolheu um a que o João não assistira, né? Eram 2 filmes que estavam lá nos nossos pontos cegos. Mas como o João não veio, né, eu vou apresentar o filme que o João tinha escolhido para mim, e o Jonathan vai falar sobre o filme que ele tinha escolhido. Então, vamos lá. Jonathan, qual é o primeiro filme da nossa discussão? Sangue de Heróis, de 1948. A gente vai conversar sobre o Sangue de Heróis, mas antes, o pessoal do Cultura Pop a Rigor tem um recadinho para vocês. Oi, eu sou a Adri e juntamente com o Mark faço o podcast Conversa Fiada Matou Carambola, o podcast do Cultura Pop a Rigor. No CFMC falamos de cinema, música e muitas aleatoriedades. No CFMC no cinema, dissecamos filmes sempre com boas doses de senso de humor e sarcasmo. Seja bem-vindo ou bem-vinda e não deixe de acessar o nosso site culturapoprigor.com.br. O filme foi escrito por Frank S. Nugent, baseado na história de James Warner Bella. Estrelam o filme John Wayne, Henry Fonda e Shirley Temple. O tenente-coronel Owen Thursday, Henry Fonda, herói da Guerra Civil, é enviado para o Forte Apache na fronteira com o México. A calma local é abalada quando os Apaches fogem e o arrogante Thursday tem a chance que esperava de ousar e alcançar a glória militar. Querendo ver sangue, o tenente-coronel antes terá que enfrentar a oposição do capitão Kirby York, que acredita numa resolução pacífica. Essa sinopse vem do site Adoro Cinema. Como eu tinha dito lá na descrição das regras do programa, esse
é um filme que o João tinha escolhido para mim. Eu lembro que no curso do Marcelo, ele só escolheu um filme da trilogia de Cavalarias, né? Porque esse filme faz parte, né, de uma trilogia, chama Trilogia da Cavalaria. E ele tinha mandado a gente ver o... Rio Grande. Não, foi o Legião Invencível. Ah, verdade. E só vi o Legião Invencível, não tinha visto nem o Forte Apache, nem o Rio Grande. Eu gostei, né? É interessante que o Henry Fonda tá lá contracenando com o John Wayne. E o John Wayne, que geralmente está acostumado a fazer o papel principal nos filmes do John Ford, né? Aceito para ser um papel coadjuvante, né? Apesar de ele ser um personagem super importante, ele é meio que como se fosse a consciência. É um cara que vê o Henry Fonda fazendo as coisas que ele não deveria fazer e fala assim, ó, você não devia fazer isso. Aí o cara fala assim, aí o Henry Fonda fala assim, não, quem decide aqui sou eu. E o personagem do Henry Fonda, né, o Owen Thursday, claramente não queria estar lá. Claramente ele não queria estar lá no Forte Apache. Ele acha que isso é uma punição, tanto que tem uma hora que ele conversa com o Collingwood, né, que era o responsável, comandante em chefe do Forte Apache antes do Thursday chegar. E ele fala assim, você deve ter feito alguma coisa errada para parar aqui. E aí, então, ele estava na Europa, né, e acabou sendo mandado para esse rincão tão longe, né, da civilização. E ele é um personagem muito, muito estoico, muito, muito fechado, muito, muito calado, né? Ele não acha graça de nada, né? É até um interessante contraste com aquele outro personagem do Victor McLagan, né? Que é aquele sargento Festus Mulcahy, que é um cara meio bonachão, tá sempre contando piada, né? Aquele irlandês que tá sempre bebendo. E ele é um personagem, né, que ele acaba cometendo erro atrás de erro, né? Ele não depõe aquele cara que é o representante dos Estados Unidos lá para reserva, porque esse Meekan, né, ele é o cara que o governo americano escolheu para coordenar, para dirigir a reserva. E ele, em vez de dar agasalho, dar comida, essas coisas assim pros indígenas, ele dava bebida, vendia arma, né? E até que um dos índios, né, o líder dos índios, falou assim, não, cansei, a gente não aguenta mais viver nessa situação, e eles vão embora pro México. E aí o Thursday, em vez de dar um esporro no cara, deixa o cara chefiando, e acha que os índios é que estão errados, que os índios têm que obedecer. Ele trai a confiança dos indígenas, né? Ele manda o York negociar ao retorno deles, e aí quando negocia o retorno, quando eles aceitam, eles resolvem voltar, o Thursday vai e ataca eles, né? E acaba morrendo. Essa é uma história que foi baseada, né, num evento que aconteceu de verdade, né, do General Custer. Pelo que eu andei estudando, a gente conhece muito Ford pelos westerns, mas ele não fez só western, né? O western é uma parte dos filmes que ele fez, né? E pelo que eu estudei, ele tinha feito antes um filme chamado Domínio dos Bárbaros, Fugitivo, com Henry Fonda. E esse filme não foi bem de bilheteria, né? E aí o Ford resolveu fazer esse filme justamente porque ele sabia que o western naquela época era o gênero de maior apelo, né? O gênero favorito dos americanos. Mas o que você achou desse filme, Jonathan? Essa não foi a primeira vez que você viu, né? Qual foi a sua opinião quando você assistiu ele pela primeira vez e se ela mudou agora? Quando eu assisti o filme pela primeira vez, já tem alguns anos, eu estava numa época que eu estava vendo bastante coisas do Ford, assim, e o filme me impactou, assim, bastante, porque acho que muito do que faz o cinema do Ford funcionar está presente aqui, né? Acho que diferente, por exemplo, do próximo filme que a gente vai comentar,
que é o Caravana dos Bravos, que tem uma abordagem um pouco mais minimalista comparado com o Forte Apache, é um filme grandioso, assim, no sentido de produção. Ele é um filme mais produzido. E eu lembro que, na época, eu fiquei bastante empolgado assistindo ao filme, né? Porque, apesar do personagem do Henry Fonda ser esse cara meio chatão, claramente tem um preconceito ali com os Apaches, ele é super rígido e militar em tudo, né? Até mesmo no tratamento com a filha dele. Então, mas é um personagem que funciona muito bem dentro da obra e que eu acho que é o que faz o filme funcionar, assim, porque, como você comentou, apesar dele claramente não querer estar no comando do Forte Apache, ele assume essa responsabilidade e assume até o último momento da vida dele, né? E revendo o filme agora, muito das coisas que eu havia gostado na primeira vez que eu assisti se intensificaram, assim, porque, como eu disse, né, no começo, o Ford, ele é um autor de detalhes, assim, então ele filma certos momentos, ou que vão tão marcantes na filmografia dele, e que você, reavendo os filmes, você acaba pegando. Por exemplo, eu vi o Forte Apache, aí depois, né, de algum tempo, eu vi o Rio Grande, pro curso do Marcelo, e o Rio Grande é um filme que tem várias canções durante o filme, né? E aqui no Forte Apache já tem essas canções, né? O personagem que está preso, ele faz uma serenata para a mulher do Collingwood, e é uma cena bastante cômica até. Mas eu gostei bastante do filme, assim, acho que é um filme sobre o nascimento de um mito, sabe? Porque o filme acaba com o Henry Fonda, porque o Henry Fonda, o personagem dele morreu não como um herói, né? Tipo, porque ele lutou realmente pelo que ele acreditava, mas ele não foi um herói. Mas após a morte dele, ele virou essa figura heroína, né? Esse grande homem. E o filme, e acho que é até uma crítica do Ford, né, a isso, a como os mitos, né, como esses mitos nascem, né, porque às vezes a pessoa não foi lá grande, tipo, os feitos dela não foram moralmente bons, né, para a galera que estava, não só para quem estava ao redor deles, mas para as pessoas com quem ele lutava. Mas para a sociedade pós-morte dele, ele virou ali um exemplo. Ele tem quadros pendurados, enfim, algo que eu não sabia desse detalhe que você comentou, que era baseado numa história real, né? Eu realmente não conhecia, e sabendo disso agora faz mais sentido ainda, né? Porque o filme ele é sobre a cavalaria, porque o Ford, apesar de fazer essa crítica ao nascimento do mito, o personagem do Henry Fonda, ele é tipo o que as pessoas, o que o exército da cavalaria teria como a pessoa ideal, né? Esse cara comportado, extremamente metódico, né? Até com a filha dele, né? Ele até quando ele vai corrigir o personagem o tenente O'Rourke, né? Ele fala que ele quer que ele se distancie da filha dele, né? E ele fala isso não apenas como superior dele, mas também como pai da Filadélfia. Então, e é engraçado como o John Wayne faz realmente o oposto disso, né? O John Wayne é um cara que realmente está ali para propor um acordo de paz. Ele vai junto com o personagem do Pedro Armendáriz propor esse acordo de paz, e quando o personagem do Henry Fonda diz que não vai ter paz nenhuma, o personagem do John Wayne até contesta ele. Então, mas e a minha palavra, como fica, né? E o Henry Fonda é extremamente severo e fala, não, eu sou o seu superior e as coisas vão funcionar como eu mando, né? E no fim ele morre achando que está fazendo o certo, né? Mas eu gostei bastante assim, do filme. Eu acho que o Ford trabalha com os detalhes de forma muito intensa, assim. A cena no começo do filme da personagem da Shirley Temple, né, a Philadelphia, olhando o tenente Rookie pelo espelho dela enquanto ele cavalga em direção ao Forte Apache, é muito lindo. É um filme até beira um pouco de um romance entre os dois, né, entre a personagem da Shirley Temple
e do Tenente Luke. Mas eu gostei bastante, assim, do filme. Acho que tem aquela cena em que a personagem da mulher do Collingwood, ela fala para as outras mulheres, né, que ela fala assim, eu não vejo mais eles, tudo que eu vejo são bandeiras, né? Ou seja, ali é sobre realmente esse ideal que eles estão lutando, né? Tipo, apesar de ser moralmente questionável, né? Porque o Ford faz questão de durante todo o filme mostrar que os Apaches eles querem paz, né? Porque eles querem o acordo de paz, mas o personagem do Henry Fonda que é o errado da história, né? Mas eu gostei bastante, sim. Eu adorei o filme. Você falou nisso de que o personagem do Henry Fonda, ele morre e, né, até pintam quadros, né? E aí o jornal vai falar, né, que ele é o herói. E aí eu lembrei de um filme que ele vai fazer, o que eu acho que são 14, 15 anos depois, que é O Homem que Matou Facínora, né? Que tem aquela frase, né? Que quando a lenda é maior que o fato, publique-se a lenda. Sim. Então, desde aquela época, desde do Forte Apache, desde do sangue dos heróis, o Ford já estava falando disso, né? E você falou do regimento, né? E aí eu lembrei daquela cena do baile, né? Aquela cena do baile, pelo menos, né, tem uma determinada hora, né? Que tem, na verdade, tem 2 bailes, né, no filme. Né? Um baile que é quando o Thursday chega no regimento e dá expor. Vocês estão fazendo o que? Dançando? Agora todo mundo fica dançando, não sei o que. Aí ele fala assim: a gente está comemorando aniversário. Ele é aniversário de quem? Do George Washington. E aí ele fica todo sem graça, né? Porque ele não sabia o aniversário do George Washington. E tem outro baile, né? O baile dos suboficiais, que é justamente o pai do Tenente O'Rourke tá coordenando, que é o Ward Bond, né? Eu falei do Ward Bond lá no nosso episódio sobre o Nicholas Ray, né? Que ele trabalha no Johnny Guitar. E aí ele tá nesse filme e tá no outro também. E nesse baile que ele organiza, tem uma hora que tem uma dança, que é uma dança meio que praticamente cerimonial, né? Que o chefe do regimento, junto com ele, com o chefe com esse sargento-major, né? Aí, primeiro, o Henry Fonda vai e pega a mulher do O'Rourke para dançar, e aí o O'Rourke pega a Philadelphia para dançar, e aí de repente eles vão marchando, como se eles estivessem marchando, né? Até nisso, né? Até dançando eles estão marchando, né? E aí eles vão de braço dado, e aí eles vão se juntando até vir um monte de jeito, como se todos os casais estivessem marchando, né? Eu acho essa cena, toda essa sequência lindíssima. Assim. Uhum. E aí isso tem a ver com isso que você falou, né? Que eu não vejo mais gente, né? Eu vejo bandeiras, né? E é isso, né? É meio que apagar o humano comum para você ver o batalhão inteiro, para você ver o regimento inteiro, né? E é engraçado ver a Shirley Temple nesse filme como uma jovem. A gente geralmente está acostumado a ver ela de criança. E é uma coisa que eu nunca vou entender é por que Cargas d'Água o Silvio Santos resolveu fazer com que a Maísa se vestisse, tivesse o cabelo da Shirley Temple, né? Assim, uma coisa que eu acho que nem os avós dela saberiam quem era. De tão antiga que era Shirley Temple naquela época, de criança, né? E ela era casada com o John Agar, que faz o Tenente O'Rourke, né? E dizem que o Ford ficava com quê de ciúme e aí pegava muito no pé dele, né? E aí o John Wayne virou e falou assim: não, relaxa, isso acontece comigo o tempo todo. Porque dizem que o John Ford pegava muito no pé do John Wayne, né? Até tem aquela história
Teve uma vez que o John Wayne foi fazer aquele filme Rio Bravo, né? E aí o John Ford, quando viu, falou assim, pô, você sabe atuar? Você fala, pô, mas você atuou com ele a vida inteira, sabe? O John Ford, ele pegava no pé dos atores, né? Tem essa história que ele era meio difícil de trabalhar com ele assim, mas o John Ford criou uma família, né? Tipo, todos os filmes do Ford são basicamente com o mesmo grupo de personagens, ou seja, os secundários ou os principais. Então, quem trabalhava com o Ford, apesar de o Ford ser uma pessoa difícil, né, de lidar, o pessoal amava trabalhar com o John Ford, né? Porque ele realmente criou essa família, né? Não é nem um grupo, é praticamente uma família mesmo, né? O John Wayne, a Marion O'Hara, o Arbond, o Harry Carey Jr., que era filho do Harry Carey, né? Que foi o primeiro grande astro do John Ford. Então, o Ford, ele criava esse grupo muito unido, que estava sempre junto, fazendo coisas ali, e que funcionava muito bem, né? Acho que é por isso que normalmente os elencos do Ford, né, os personagens, tem uma harmonia muito grande. Acho que vem muito dessa convivência de anos juntos. Aliás, falando nisso, você sabia que o Ben Johnson, que é o ator principal do próximo filme que a gente vai falar, né, do Caravana dos Fortes, trabalhou no Sangue de Heróis. Eu vou contar essa história quando a gente for falar desse filme. Esse filme, apesar de se passar no Texas, né, ele foi filmado no Monument Valley, que era um lugar onde o Ford filmava bastante. Quer dizer, filmava bastante não, acho que ele filmou uns 10 filmes no Monument Valley. Mas ele achava importante, né? Acho que ele tinha essa preocupação de manter, de chamar atenção para esse lugar, né? Que não fica no Texas, né? Fica no Arizona. E se eu não muito me engano, esse Monument Valley é um espaço que tem lá no Arizona e fica numa reserva indígena, né, dos Navajo. É uma mentira, na verdade, né? Porque o Ford é racista, uma coisa que é uma boboseira completa, né? E o Ford fazia questão de filmar nessas reservas justamente para promover o comércio local, né? Porque quando iam filmar lá no Monument Valley ou em qualquer outra reserva, que o Ford gostava de filmar em reservas indígenas e de usar os indígenas reais, né, das tribos reais, eles ficavam muito felizes do Ford filmar lá, porque isso movimentava muito a economia local, né? Então o Ford, ele, de certa forma, ele ajudava muito a promover esses lugares, e em todos os filmes do Ford, né, principalmente os faroeste, né, em todos os filmes do Ford, o Ford sempre tratou com extremo respeito, né, os povos originários. Inclusive, né, no próprio Forte Apache, né, o Ford evidencia em todo momento que os Apaches, eles querem paz, né, eles querem a paz sem a violência, né. Então é algo bastante importante, assim. Não dá para entender que, assim, tudo bem que as coisas são muito mais complexas do que vilão e bandido. Sim. Mas tanto o Thursday quanto o Mikan estavam errados, né? Eu acho que justamente quando eu falei, né, o personagem do John Wayne, o Kirby York, ele é a voz da consciência. Ele fala assim, não, olha, não vamos resolver isso pacificamente, dá para resolver, eles estão querendo resolver pacificamente, né? E você falou do troço da comédia, e aí eu tava lembrando, né, que tem algumas coisas de comédia nesse filme, né? O que você achou dessas cenas de comédia? Né, tem aquele troço do personagem do Victor McLaglen, o Sargento Festus Mulcahy, que aí ele chega e fala assim, tem algum irlandês aqui? Aí um cara levanta a mão e fala assim, tá, então você tá promovido para cabo. Aí de repente tem um outro que fala assim, tem alguém aqui que lutou pelo sul? Aí um cara levanta e fala assim, então ó, você agora tá promovido para cabo. Os sargentos eram meio que um alívio cômico, né? E aí tem uma determinada hora que eles vão lá eles junto com o Thursday na loja do Mikan, né? E aí eles vão no depósito lá dessa loja e aí descobrem, né, que vê uma caixa e fala assim, o que tem nessa caixa? É Bíblia.
Aí eles abrem a caixa, né? Tem assim, tipo, tem um líquido, né? Tem barris com líquido. E aí fala assim, aí o Thursday vira e fala assim, me sirva um pouco de escritura. Aí ele vai, pega, vê, fala assim, ele vira pro sargento e fala assim, vê se isso é uísque. Aí ele prova, aí ele faz uma careta, assim, como se não estivesse gostando. E aí o Thursday fala assim, né, eliminem isso. E aí os sargentos vão e resolvem eliminar da forma como eles entendem melhor, né? Que é entornar o barril. Eles começam a beber e aí termina com todos eles assim, rebaixados para soldados, né? Mas o que você achou desses momentos cômicos do filme? Eu adoro os momentos cômicos no filme do Ford, porque é um humor bastante peculiar, assim, porque os filmes claramente, obviamente, não são filmes de comédia, mas ele tem esse toque humorístico bastante interessante, assim, porque e normalmente, né, esses alívios cômicos acabam caindo para os personagens secundários, né? Apesar do John Wayne sempre ter um personagem bem humorado, assim, né? Nem em todos, mas em quase todos os filmes do Ford. Mas eu adoro esses momentos cômicos. Eu acho que funciona muito bem, porque eles chamam, né, o Ford de poeta comediante, alguma coisa assim. Porque o Ford, ele realmente tinha esse tato para comédia bastante peculiar, assim. Seja, por exemplo, logo quando eles chegam ali no Forte Apache e o personagem do Rookie, né, ele vai distribuir os cartões, né, que ele é o novo tenente. A personagem da Shirley Temple, ela fica achando que ele tá indo lá só pra ver ela, assim, e não, sabe? Tipo, e o personagem do John Wayne chega e começa a questionar, assim, e geram essa situação cômica bastante engraçada, né? Como eu comentei um pouco mais cedo, a cena da serenata pra mulher do Colin Wood é uma cena belíssima, assim, e logo em seguida vem a parte cômica, que é, tipo, eles falam, beleza, foi lindo o que você fez, mas volta pra cadeia, sabe? Tipo, pra prisão. Então, o Ford, ele tinha esses pontos de comédia nos filmes dele que ajudavam muito a conduzir a trama, sabe? Então, eu adoro, assim, acho que o Ford, ele tem esse tato pra comédia bastante único, assim, e bastante peculiar. Essa frase que você disse, justamente foi do Orson Welles que ele disse isso, né? Uma vez que eles perguntaram pro Orson Welles quem era o diretor favorito dele, ele respondeu assim: prefiro os antigos mestres, né? Ou seja, John Ford e John Ford. Ele é um poeta e um comediante. Com Ford no seu melhor, você tem ideia do que a Terra é feita. Eu não sei, eu gostei do filme, eu agradeço ao João por ter escolhido. E a gente pode passar pro outro filme? Cara, só antes, uma coisinha sobre o Monument Valley. Tem uma lenda, assim, né? Não sei até onde isso é verdade, né? Mas tem uma lenda que outros diretores não gostavam de filmar no Monument Valley justamente por conta de o Monument Valley ter esse espaço do John Ford, né? E o William Wyler, que é um grande diretor do cinema, tem um faroeste chamado The Big Country, e ele não quis filmar no Monument Valley justamente porque ele dizia que lá era um território do John Ford, ele não queria que isso afetasse de alguma forma o filme dele, assim. Então, é legal como o Monument Valley remete muito ao John Ford, né? Mas depois o Monument Valley passou a ser, assim, um lugar onde várias pessoas, né, fizeram filme, né? Eu acho que até em uma certa homenagem ao John Ford, né? Você lembra que, assim, em 2001, a primeira cena do 2001 é no Monument Valley, né? Era Uma Vez no Oeste, do Sergio Leone, né? O Easy Rider, aquele Férias Frustradas, o De Volta para o Futuro, parte 3, Forrest Gump. Vamos para o próximo filme? Thiago, qual o segundo filme da nossa discussão? Pô, você que escolheu esse filme, não sabe? Desculpa. Caravana dos Bravos, de 1950. Mas antes, o pessoal do Bolchecine tem um recadinho pra gente. Oi, eu sou o João. E eu sou o Gabriel. Queremos convidar vocês para ouvirem o nosso podcast, o Bolchecine.
Lá a gente discute cinema sempre por uma perspectiva política. A gente faz análise, fala um pouco da história do cinema e a gente apresenta algumas cinematografias que às vezes são deixadas um pouco de lado pelo cânone do cinema. Procure então por Bolchecine em qualquer plataforma de áudio e nas redes sociais. O filme foi escrito por Francis S. Nugent e Patrick Ford, baseado na história de John Ford. Atuam no filme Ben Johnson, Joanne Dru e Harry Carey Jr. Sinopse. Produção norte-americana de 1950, dirigida por John Ford, Caravana de Bravos, o Lago Master, é um faroeste que acompanha dois jovens astutos que guiam um grupo de mormons que pretendem fundar uma nova colônia no Rio San Juan. No caminho, defrontam com a difícil geografia, além de índios, desafios morais sobre a viagem e bandidos em fuga que consideram uma caravana mormon um disfarce ideal. Esse é o filme favorito de Ford e uma de suas obras máximas. Essa sinopse vem do site Instituto Moreira Salles. Esse filme, diferentemente do filme anterior, né, do Forte Apache, eu senti esse filme um filme bem mais simplista do Ford, mas no bom sentido, assim. Acho que existe dois filmes, obras-primas, assim, né? Às vezes você olha para um filme e pensa, como ninguém faz um filme desse, né, que é uma obra-prima, ou às vezes você fica, meu Deus, isso é tão obra-prima que ninguém consegue fazer, sabe? Acho que o Ford se encaixa na primeira opção, de que é um filme bastante simples, assim, um filme que tem uma abordagem bastante simplista, né? Tipo, logo no começo do filme, a gente é apresentado aos dois personagens principais, né? O Sandy e o Travis, que são vendedores de cavalo, né? E também ao grupo Mormon, né? Que vai em busca dessa terra sagrada, né? No meio do deserto. Algo que me chamou bastante atenção é que o Ford, né, acho que a gente não comentou sobre isso ainda, mas o Ford ele é filho de irlandeses, né? E os irlandeses teve um período ali na história americana em que os irlandeses foram segregados pelos americanos, né? E esse filme do Lago Master, eu acho que ele fala sobre isso, né? Porque ele pega dois grupos, né? Os Mormons, que também tiveram uma certa segregação, e os indígenas, né? E os indígenas até falam, né, que os Mormons são nossos irmãos, né, eles são menos bandidos, eles falam alguma coisa assim. É porque ele fala que, ao contrário dos outros homens brancos, os Mormons são pequenos ladrões, né, ao contrário dos grandes ladrões. Exatamente, pequenos ladrões, ou seja, então é um filme que, de certa forma, conta a história do próprio Ford, né? O Ford fazia isso durante vários filmes dele, né, sobre povos segregados e tudo mais. E eu gostei bastante, porque o filme ele tem um certo valor sensorial, assim, bastante... Que em alguns momentos até beira, assim, eu senti isso, pelo menos, uma parada meio experimental, assim, principalmente quando ele relaciona as canções com as imagens dos personagens indo em direção ao oeste, né? Por isso que uma boa trilha sonora no cinema não é aquela que você escuta no Spotify ou no YouTube e é legal, mas sim aquela que se relaciona com a imagem, né? Porque música no cinema é imagem, e aqui isso fica bem evidente, assim, das cenas dos personagens indo em direção ao oeste, com a trilha sonora. Tem várias características do cinema do Ford aqui, como, por exemplo, as cenas de danças, que os próprios nativos, né, convidam eles para acompanharem eles até o acampamento. Tem as cenas de comédia. E é engraçado porque esse filme ele não conta com os grandes astros do cinema do Ford, né? Tipo o John Wayne, o Henry Fonda, né? Normalmente são quem faz os grandes papéis aqui são os personagens mais secundários do Ford, né? Tipo o War Bond, o Harry Carey Jr. Então, eu gostei bastante, assim. Eu achei um filme bastante dinâmico, assim. É um filme curtinho, né? Tem 1h20 de duração, 1h30, 1h20. E é um filme bastante interessante nessa perspectiva de como o Ford conta uma história que ele tinha uma certa identificação, né? Que é justamente essa questão dos povos. Porque, se eu não me engano, os Mormons são expulsos da comunidade onde eles estão, né? E eles vão atrás dessa terra sagrada no deserto para construir ali essa nova comunidade, essa nova família. Família é um tema vital no cinema do John Ford. O que você falou
agora ressoou comigo também, né? Como ele não tem, assim, aqueles grandes atores como o John Wayne ou Henry Fonda, você tem justamente aqueles atores que sempre fazem filmes com ele, né? O Ward Bond, o Harry Carey, a Jane Darwell. É como se ele estivesse dizendo, assim, a coisa mais importante é como se fosse a comunidade, né? Como se fosse esse grupo de pessoas que estão juntos. Às vezes você tem o Ben Johnson aparecendo mais, depois você tem o Ward Bond. Se não tivesse uma figura central, né? São esse grupo de pessoas, né? Esse grupo de pessoas que personagens são meio que como se fossem os proscritos, né? Você tem os Mormons, mas aí você também tem esses dois vaqueiros. Depois eles vão encontrar um pessoal que faz um show ou coisa parecida, troço de tônico milagroso, troço para estender a vida. E aí parte da caravana não quer que eles entrem, né? O Ward Bond bate o pé e fala assim, não, sabe, tipo, talvez tenha sido Deus que colocou eles no nosso caminho, pra gente não olhar, porque eles não seguem os mesmos princípios que a gente não tem que ajudar eles. Claro que não, a gente tem que ajudar eles mesmo, eles não seguindo os mesmos princípios que a gente. Que se as pessoas que se dizem cristãs aqui no Brasil seguissem, as coisas seriam um pouquinho diferentes. Exatamente. Esse filme é filmado no Monument Valley, mas ele se passa no Monument Valley, né? Ele se passa lá no Arizona, Utah, para atravessar lá o rio San Juan. Então é curioso, né? Que nesse caso o Ford resolveu contar uma história que se passa, né, no Monument Valley. E como eu tinha prometido contar a história do Ben Johnson. O Ben Johnson originalmente era dublê, né? Você vê como ele conduz confiante o cavalo, né? Ele era dublê do Henry Fonda no Paixão dos Fortes. Não, pera, como é o nome do filme? Sangue dos Heróis. Eu, honestamente, gente, eu não sei o que deu na cabeça do cara que traduziu os nomes dos filmes lá nos anos 40. Caravana dos Bravos, aí o Wagon Master virou Caravana dos Bravos, o Forte Apache virou Sangue de Heróis, né? O My Darling Clementine virou Paixão dos Fortes. Não, até porque o Wagon Master é o cara que guia a caravana, né? Tipo, tanto que o personagem do Ben Johnson é referenciado várias vezes como o Wagon Master. Mas eu gosto de alguns nomes até dos filmes do Ford. Por exemplo, eu acho que Raça e Ódio combina mais do que The Searchers, por exemplo. Enfim. Mas voltando, desculpa, eu falei disso. Então ele trabalhou no Sangue de Heróis como dublê. E aí, durante o tiroteio, né, os cavalos que puxavam uma carroça com 3 homens, eles dispararam assim, os cavalos, né? Os cavalos saíram correndo. E aí o Johnson, que estava montado no cavalo, porque ele era dublê do Henry Fonda, ele foi correndo e parou a carroça em fuga e salvou os homens. Aí o Ford chegou para ele e falou assim, não, olha, eu vou te recompensar por isso. Aí ele pensou assim, vai ser mais um trabalho de dublê, ou então um pequeno papel com fala, né? E na verdade ele recebeu um contrato de ator de 7 anos do Ford, né? O Ford chamou o Ben Johnson no seu escritório, né? Entregou o contrato. E aí o Johnson tava lendo lá o contrato, e quando chegou, assim, tipo, na 5ª linha, tava assim, $5.000 por semana. Ele parou de ler, pegou a caneta e assinou. Né? Porque, assim, imagina, $5.000 por semana hoje já é muito, imagina, há tantos anos atrás, né? 48 até, 70 anos atrás. 76 anos atrás. E aí uma coisa que eu tava pensando também, né, que eu acho que esses filmes são filmes de época, né, porque esse filme se passa lá no final do século XIX, mas eles estão muito mais próximos agora do período em que o filme se passa do que da gente, né? Sim, exatamente. Você parou para pensar nisso? Os westerns agora estão mais próximos do Velho Oeste do que da gente. Mas é isso, foi isso. Aí
ele conseguiu esse contrato e aí ele trabalhou lá nesse filme. Essa história eu confesso que eu não conhecia. Uma outra coisa que você falou, que o John Ford é muito detalhista, né? E aí tem um detalhe durante uma conversa com os Navarro que explica algumas coisas, né? Porque no começo do filme, o xerife pergunta para eles de onde é que vocês compraram esses cavalos. Eu falo assim, a gente trouxe eles da terra dos Navarro. Quando eles encontram os Navarro, o Navarro vira, olha pro Ben Johnson e fala assim, eu não te conheço de algum lugar, você me parece muito familiar. Aí, não. Aí quando ele vai falar que, não, os Mormons são pequenos ladrões, enquanto os homens brancos normalmente são grandes ladrões, eu acho que eles estavam mencionando o próprio personagem do Ben Johnson, né, o Tracy. E uma outra coisa também, que o filme me lembra, aquele tiroteio final, né, me lembra, a gente falou no outro, né, que como ele pegou essa história do personagem do Henry Fonda, né, do Thursday, e vai mencionar uma coisa parecida lá no Homem que Matou o Assassino. A parte do tiroteio me lembra muito o final do Paixão dos Fortes, né, o confronto final, né, que é o patriarca, né, viu que os filhos estavam mortos, ele fala assim, deixa eu cuidar deles, deixa eu ver meus filhos. E aí, na verdade, ele tá querendo sacar uma arma e ele acaba morto, né? Isso daí se repete aqui nesse filme, né? Com os Cleggs. Inclusive, aqui, mais uma vez, é mais um filme onde o Homem Branco é o vilão da história, né? Não que eu acho... Não considere o personagem do Henry Fonda um vilão, eu não acho que ele seja vilão no Forte Apache, até porque eu acho que ele é uma pessoa já moralmente questionável, assim, mas eu não acho que ele seja tipo um vilão, como é, por exemplo, aqui os Cleggs, né? Porque eles são ladrões, eles roubaram lá, inclusive assassinaram o dono da loja no início do filme, né? E aqui eles tentam roubar a caravana dos Mormons. Então, acho que mais uma vez o Ford coloca esses personagens como, né, o Homem Branco como as pessoas erradas da história, assim. Eu gostei muito de rever esse filme. E o Ward Bond tá se caminhando para ser o ator que a gente mais menciona, né? Sim, verdade. Ele participou de dois filmes nesse episódio, a gente fez o Johnny Guitar, e naquele episódio que a gente fez sobre o Bastardos Inglórios, ele também é aquele cara, ele é um dos gangsters que vão atrás do Hitler no Hitler Vivo ou Morto. E você estava em todos, né? Curiosamente, eu estava em todos. Eu acho que talvez o personagem do Warbond aqui seja o meu personagem favorito do Warbond, assim. Eu adorei o personagem dele, porque ele é como se fosse o líder, né, dessa comunidade mormon, assim. E todo mundo ali respeita ele. Ele é um personagem bastante imponente, assim, mas eu gostei bastante dele. O Warbond, ele é um grande ator. E aqui, eu acho que pra mim, pelo menos, é o melhor papel dele, assim. E parece que ele tem um passado, né? Porque muitas vezes ele tem os arroubos de violência, de xingar. Quando eles chegam lá na cidade, eles estavam querendo cobrar $30 por cabeça. Aí quando o Ward Bond chega pra eles, pede pra comprar os cavalos, ele fala assim, não, a gente tá vendendo por 50. E aí ele começa a xingar, né? Aí o pessoal da comunidade fica assim, não, olha, você você parou com isso. Ele tem um quê, assim, de ter um passado, né? Um passado do mundo, como os evangélicos gostam de falar. Não sei, eu gostei muito dele no Rastros de Ódio também, né? Ele é meio que a síntese dos dois personagens, né? Porque ele ao mesmo tempo, ele é um militar, né? Ele é o capitão, mas ele também é um reverendo. Sim. Então vamos agora falar sobre streaming no quadro Tem na Netflix? Tem na Netflix? Tem no Netflix? Tem na Netflix? Tem na Netflix? Tem na Netflix? Tem na Netflix. Então, Jonathan, que filme você viu recentemente em alguma plataforma de streaming? Bom, eu vou recomendar um filme, é mais um faroeste com o Henry Fonda, chamado The Oxbow Incident, ou em português, o Consciências Mortas.
Ele é um filme de 43, dirigido pelo William Wellman. Ele conta a história de uma multidão que se revolta pelo assassinato de um fazendeiro e 3 homens vão a julgamento, né? Supostamente pela morte desse fazendeiro. E é um western com Henry Fonda. Acho que foi um dos primeiros westerns com Henry Fonda que eu vi assim. Eu lembro que eu gostei bastante do filme. É um filme bem curtinho, ele tem 1h15 só de duração. E o final dele, assim, ele é bastante impactante, assim, é um final bastante... eu não quero dar spoiler, obviamente, mas é um final bastante amargo, assim. E esse filme está disponível no canal do YouTube da Cine Antiqua. Em alguns canais, eu não lembro qual, eles têm vários canais, não lembro agora em qual exatamente, mas em algum dos canais da Cine Antiqua está disponível Consciências Mortas. E é um filme que eu adoro, assim, aparece, que é bem, bem legal. Eu gosto muito do Cine Antiqua. Eu lembro que durante a pandemia tinha uma pessoa lá num grupo lá no Facebook que não estava podendo ir ao cinema e queria ver umas coisas mais clássicas que não estavam disponíveis nos canais de streaming. Aí eu recomendava, né? Eu sempre, pelo menos uma vez por semana, eu recomendava alguma coisa lá do pessoal do Cine Antiqua, que são alguns canais que eu gosto muito, assim. Eu sempre, se eu tivesse mais tempo lá no Twitter, eu provavelmente recomendaria mais eles, né? Eu sempre que eu posso recomendo, mas como eu tô muito pouco no Twitter, então eu acabo não recomendando como deveria. Falando em recomendar Twitter, o pessoal do Cultura Pop a Rigor me chamou para participar de um episódio, né? Não sei quando vai ao ar, mas quando for eu aviso lá no Twitter, ou seja, eu me logo de novo lá naquela rede horrorosa do Elon Musk. Sim. E dou um toque lá para vocês, né? Que a gente vai falar sobre questões trabalhistas, né? São 3 filmes que eu já tinha visto, que eu gosto muito. Sobre relação de patrão e empregado. Bacana. Então, já que tu falou que vocês vão falar sobre esse filme trabalhista, eu posso indicar mais um filme aqui, só rapidinho? Claro. É um filme do próprio John Ford, que é o Vinhas da Ira, né? Que é um dos filmes mais clássicos do Ford. E é um filme, assim, que... Enfim, é um filme praticamente comunista, assim, né? É baseado num livro, né? Conta a história desse povo, desse pessoal que migrou para São Francisco, para aquela região mais a oeste ali da Califórnia, em busca de condições melhores e porque, enfim, por conta de toda a situação que os Estados Unidos estavam passando no momento, né? É um filme bastante marcante, assim, tem o Henry Fonda nesse filme também. Enfim, é um filme que eu adoro, assim, eu sempre recomendo, assim, tem um dos primeiros Fords que eu vi, é um filme que me marcou até hoje, assim. Tá disponível onde? Esse filme, eu não sei, talvez esteja no YouTube, né, provavelmente, ou então enfim, meios aí que a galera consegue achar facilmente, assim. Não é um filme tão difícil de achar na internet, tu consegue achar até bem fácil, mas é provável que esteja no YouTube. Eu não lembro agora onde eu vi o filme. Eu se eu baixei, se eu vi ele no YouTube. Já tem alguns anos que eu vi ele. Mas é um filme que eu gosto bastante, eu recomendo, assim, principalmente. Inclusive, eu recomendo assistir depois, né? Ou antes do papo, né? Pro pessoal assistir depois do podcast do Cultura Pop a Rigor. Olha, tem no YouTube dublado. Então, se você procurar Vinhas da Ira dublado, 1940, você encontra. Você tem algum meio de contato, Jonathan? Bom, o lugar onde eu fico mais ativo, assim, atualmente é no Twitter, né, @HanekaWaifu. Eu comento sobre filmes que eu assisto, coisas que eu ando fazendo. Atualmente eu tô jogando Cyberpunk, então eu tô comentando algumas coisas por lá. É isso, é onde eu fico mais ativo atualmente, é no Twitter. Agradeço muito a participação do Jonathan e, claro, agradeço a você que está nos ouvindo. Não se esqueça de mandar feedback para nós em podcast.cego@gmail.com, né? Mande sugestões, críticas, elogios, compartilhe com todo mundo, pois quando se trata de cinema, todo mundo tem um ponto cego. Daqui da Rua Pareto, eu sou o Thiago. De Criciúma, eu sou o Jonathan. E este foi o podcast Ponto Cego.